não sei o quê, um cara do Japão, jogando com ele online, ele cheio de referências aqui, né? Velocidade do cara dele, quantidade de munição que ele tinha, tudo. Este é meu PJE de amanhã. Este é meu PJE de amanhã. Não é esse, não. Esse aqui é o de hoje. Meu PJE de amanhã vai ser interativo. Ele vai dialogar com você. Primeiro ele vai ter um timeline assim, como no Face, né? Onde você vai ter todos os atos processuais, você vai poder pegar assim uma tela touch, lógico, né? Os computadores estão todo touch. Você vai pegar, poder jogar aqui e vai poder examinar aquele ato, dimensioná-lo, abrir, ver todas as referências. O próprio PJE vai sugerir, né? Porque o advogado, quando for recorrer, vai dialogar, né? O PJ vai conversar. Doutor, né? Qual será o ato a ser praticado hoje? Aí, não, eu quero correr. De qual ato? Aí ele vai entrar lá no timeline, apertar, né, aquele ato ali e trazer para baixo. Ele, pronto, trata-se de uma sentença, o recurso cabível é uma apelação, se for possível, ou será um recurso ordinário, né? Aí ele, vamos para os pressupostos de admissibilidade do recurso. Ele vai abrir um bocado de pop-ups com cada requisito. Aí você vai, custas processuais. Pensa que vai ser esse papel, essa guia, esse negócio horroroso de hoje? Ele vai pedir somente número do cartão de crédito. Você vai dar o número do cartão de crédito e vai, ping, cheque, né? Como se fosse um checklist. Depósito, número do cartão de crédito. Ping, né? Documento para fazer o upload. Aí você vai passar um escaneador assim, móvel desse tamanho assim, pá, assim, vai ser assim. E ele vai, tudo está perfeito. Ele vai mandar. E não vai haver necessidade nenhuma de averiguar se é admissível ou não, porque todos os dados já estarão inseridos neles. Ele vai pensar por nós. Aí você pensa, peraí, então nós não vamos precisar mais de servidores. Não vamos mais precisar mais de juízes. Não vamos mais precisar como precisamos hoje. Isso é verdade. Mas isso é evolução. Isso é evolução. Isso é inevitável, né? Qualquer que seja evolução, acontece, né, de pessoas que não conseguem se adaptar à nova realidade serem deixadas para trás. Vai acontecer no âmbito processual também. Vai acontecer, como aconteceu sempre. Quando nós começamos a ter uma indústria automobilística com carros, o pessoal que trabalhava, os ferreiros trabalhavam colocando um negócio nos cavalos, criadores de cavalos, eles sofreram. Famílias foram destruídas. Mas é o avanço, é a tecnologia. E nós vamos ver isso aqui, na nossa área. Pode demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. Então, eu quero um processo que reflita essa simplicidade, para que um leigo possa acompanhá-lo e entender como ele se desenvolve. Eu quero um processo que tenha verdadeira instrumentalidade. Eu vou mostrar como esse novo CPC está propondo isso agora. Um processo que se vê como processo, como meio e não como fim. Porque nós estamos há uns 80 anos valorizando o processo, endeusando o processo, como se o processo fosse um fim em si mesmo. E não é. O processo é meio. O processo é instrumento, é ferramenta. E veja que está falando isso para vocês, é quem é professor de direito processual. A disciplina de teoria do processo é minha na faculdade de direito, na graduação do mestrado, doutorado. Eu sou professor de teoria geral do processo. Eu digo isso. O processo é meio. Ele não é um fim. Isso não significa que ele é pior, ou é um demérito para o processo. É apenas compreender o que é o processo. Nós chegamos ao ponto que o processo passa realmente a representar tudo para boa parte dos profissionais. Não pode. O processo tem que ser algo tão simples, tão fácil de manusear, que você nem nota a sua existência. É tão automático, tão simples, tão fluido, que você nem nota. Esse é o processo correto, esse é o processo que eu desejo ter, né? Tem que ser um processo célere, processo que produza um resultado dentro de um prazo razoável, porque senão nós não vamos alcançar a satisfação do nosso jurisdicionado. Tem que ser efetivo, tem que produzir resultados dentro daquilo originalmente programado. Efetividade aqui está em sintonia com a ideia de eficiência, eficiência na consecução dos seus objetivos. E utilidade porque, em última análise, o que nós temos que fazer é satisfazer o jurisdicionado. Aquele que teve seu direito reconhecido tem que sair satisfeito. Tem que sair entendendo, né, que o judiciário cumpriu o seu papel, que ele foi bem atendido, que ele conseguiu aquilo que ele desejava conseguir. Quando eu tiver um processo assim, aí eu vou dizer que eu atingi minha ambição processual. E veja, no nosso novo CPC, nessa Lei 13.105, como nós vamos ver vários desses elementos que eu mencionei aqui.
a interpretação conforme a Constituição, com essa busca pelos valores sociais e garantias constitucionais, a ideia da prevalência do mérito da causa, que basicamente traduz a ideia de um processo como meio e não como fim. Bem, a questão envolvendo a interpretação, eu já mencionei para vocês esse artigo 1º, que ele tem um valor extremamente agudo para quem quer compreender o CPC. Nós temos que interpretar todas essas regras processuais, sempre considerando o que a Constituição estabelece como valor e o que a Constituição estabelece como norma fundamental, porque o que almejamos fazer é concretizar aquilo que está no texto constitucional. Cidadania, dignidade da pessoa humana, no nosso caso em particular, o valor social do trabalho. Nós existimos para materializar isso, porque esses são nossos objetivos. Quando eu falo em valor, não estou falando uma norma, não. Caráter normativo aqui. Aqui é destino. A cidadania é destino. A dignidade da pessoa humana é destino. É o que nós queremos ser, o que queremos ter. Né? E os direitos fundamentais processuais, que vocês todos conhecem, como devido processo legal, inafastabilidade, juiz natural, contraditório ampla defesa, licitude, todos esses aqui nós temos que manter sintonia com eles na nossa interpretação. Veja, eu mencionei para vocês que nem sempre o legislador, ou melhor, acerta na literalidade de um texto, e aí cabe ao órgão jurisdicional, ao judiciário, pronunciar como essa interpretação deve ocorrer. O exemplo mais claro que nós temos na nossa área envolve esse dispositivo aqui da CLT, o artigo 625D, que é aquele que fala sobre a submissão de um conflito a uma comissão de concessão prévia antes de ingressar em juízo. Se você for examinar a literalidade desse artigo 625D, eu acho que você terá dificuldade para defender que ela não está obrigando você a submeter o conflito a uma comissão de concessão prévia antes de ingressar em juízo. Porque a expressão é muito clara aqui: qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de concessão prévia. A literalidade, estou me referindo aqui a um enunciado de texto, certo? Vamos interpretar literalmente. A literalidade aqui está estabelecendo a regra que tem que submeter à comissão. Só que nós temos na Constituição, aqui no artigo 5º, inciso 35, aquela garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, aquele princípio do livre acesso ao judiciário, né? Que, então, entra em colisão. Aí o que foi que o Supremo decidiu, né? Foi que o Supremo decidiu ao julgar duas ADINs envolvendo esse dispositivo aqui. O Supremo não declarou inconstitucional o artigo 625D da CLT. Ele não declarou inconstitucional, mas ele declarou uma interpretação conforme a Constituição. Em 2009, ao se pronunciar, ele determinou que a interpretação que deve prevalecer desse texto aqui não é o da sua literalidade, e sim no sentido de que esta submissão é meramente facultativa, não é obrigatória. Porque se fosse interpretado como obrigatória, seria inconstitucional, por causa dessa garantia prevista aqui no artigo 5º, inciso 35. Então você teria que interpretar de forma diferente daquilo que revela a sua literalidade. E é o que nós vamos ter que fazer, às vezes, ao interpretar o dispositivo do novo CPC. A literalidade do enunciado caminha numa direção, mas se nós formos interpretar aquele dispositivo de acordo com a Constituição, à luz da Constituição, conforme a Constituição, a interpretação terá que ser de outra forma. E é o que nós vamos fazer sistematicamente no exame desse novo Código de Processo Civil. Aqui nós temos, né, um artigo, também logo no início do novo CPC, que demonstra o fim que nós temos que atingir. Veja aqui que ele fala: o juiz, ao aplicar a lei, vai atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, mas resguardando o quê? Resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Esse é o fim do judiciário. É promover a dignidade da pessoa humana. Não necessariamente na ótica do autor, não necessariamente na ótica do réu, mas na ótica do que o judiciário entende que deve prevalecer para aquele caso concreto. É este, né, o nosso fim. E, se nós formos examinar, né, a Constituição, nós vamos ver que a Constituição estabelece uma diretriz nessa direção. Aqui nós temos o inciso 78 do artigo 5º da Constituição.
aquele que fala sobre razoável duração do processo, né? E muitas vezes a leitura desse dispositivo leva todo mundo a acreditar que o legislador estava preocupado aqui era apenas com um fator temporal, já que razoável duração e celeridade nos levam a crer que a preocupação aqui envolvia um aspecto temporal. Mas o que eu procuro sempre argumentar é que nós temos que ir além dos fatores temporais. Porque nós não podemos nos concentrar apenas em razoável duração e celeridade. Porque se fosse assim, então toda vez que um processo fosse liminarmente extinto sem resolução de mérito, seria uma festa. Porque aí conseguimos o quê? Um processo de uma celeridade quase que total. O juiz, liminarmente, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Isso seria nossa meta. É isso que nós queremos, um processo que se preocupa só com isso, só com a duração. É lógico que para você ter efetividade, você tem que levar em consideração a duração do processo. Porque não há como atingir uma tutela efetiva se o processo não for de razoável duração. Eu concordo. Mas para ter uma tutela efetiva, não basta razoável duração. É necessário que se chegue à apreciação do mérito da causa. Porque é o mérito da causa que deve assumir o protagonismo quando buscamos entregar uma tutela efetiva. Se você quer uma tutela justa, adequada e útil, você tem que mirar para o mérito da causa, aquilo que, né, se apresenta como o objeto da respectiva demanda. Você vê que nos artigos 4º e 6º, o legislador repetiu como uma mantra: tem que ter prazo razoável, tem que ter tempo razoável. Ele fez isso sim, ele tem essa preocupação e deve ter. E deve ter, porque nem sempre nós sentimos tanto, mas o nosso jurisdicionado sente. Quando ele propõe uma ação e sabe que a primeira sessão da audiência vai ocorrer daqui a 3, 4, 5 meses, e se não houver acordo, a segunda sessão da audiência vai ocorrer daqui a 15 meses, 18 meses, pare e pense no que isso significa para ele. Então nós temos, com certeza absoluta, de levar em consideração a ideia da razoável duração do processo, a ideia da celeridade. Mas não é apenas isso. Porque veja, nos mesmos artigos aqui, voltando aqui ao artigo 4º e artigo 6º, os mesmos dois dispositivos, o legislador disse, né, tem que ser prazo razoável, mas para alcançar o quê? A solução integral do mérito, né? Incluindo aí a atividade satisfativa. Tem que ter tempo razoável, mas para atingir o quê? Decisão de mérito justa e efetiva. Eis aí um novo princípio que está se manifestando, ou talvez uma variação do princípio da instrumentalidade, que é o princípio da prevalência do julgamento do mérito. O legislador está deixando claro aqui, o importante é o mérito. O mérito é importante. Pouco importa se for apenas uma dobra salarial que o cara trabalhou no feriado, é o único pedido dele. Ou então que seja uma ação coletiva de grandes dimensões. É irrelevante o tamanho do mérito. O mérito sempre deve prevalecer sobre o processo na nossa ótica. Ou melhor, o processo deve servir ao mérito para permitir que o mérito seja julgado. Esta é a mensagem que o novo CPC está buscando apresentar. Não é que o processo é irrelevante, mas ele existe para servir. E para servir a sociedade, ele precisa permitir que o mérito venha a ser apreciado. Então, isso nós temos no artigo 4º aí 6º, o destaque para razoável duração, mas também o destaque para o julgamento do mérito da causa. Esta é a diretriz. Quando nós pensamos aí em razoável duração do processo e celeridade, isso envolve o quê? Para que o mérito seja julgado e para que a tutela seja entregue. Esta frase aí eu utilizo toda a primeira aula minha na faculdade para os alunos de graduação. Porque é como se fosse uma advertência para eles. Porque o estudo do direito processual é muito apaixonante. E quando você começa a estudar o processo, você vê como ele funciona, e as finalidades, você se encanta com o processo. E aí é como você começa o perigo de endeusar o processo e achar que o processo é um fim em si mesmo. Essa frase me ajuda a mostrar à garotada que o processo não é fim. O processo é meio. Quando eu digo que o processo, para ser grande, ele antes tem que ser pequeno, é no sentido de que para funcionar, para atender aqueles escopos todos, ele precisa funcionar. E para funcionar, ele deve ser discreto. Ele deve permitir que o protagonismo, que os holofotes, que as luzes
que o palco seja do mérito e não dele. Deixe o mérito brilhar. O processo tem que cumprir sua missão instrumental de permitir que o mérito seja apreciado. Doa em quem doer. Quando o processo agir como meio e apenas como meio e deixar todo o protagonismo para o mérito, aí ele cumpriu sua função, aí ele foi grande. Toda vez que eu vejo uma decisão do Supremo sobre uma questão puramente processual, meu lado professor e acadêmico sempre acha interessante. Mas meu lado prático, como magistrado, acha uma tragédia. Porque muitas vezes significa o quê? Que o processo vai retornar a estaca zero. O mérito nem foi mencionado. O que foi discutido foram questões processuais. Apenas para fazer 5, 10 anos depois voltar a estaca zero. Imagine o jurisdicionado. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou repetir. Né? A maior lição que eu tive dentro da magistratura foi uma lição que foi dada a mim por um leigo, por um jurisdicionado. E logo no início da minha carreira, ainda bem. Né? Eu tinha acabado de entrar na magistratura, estava lá em Belo Horizonte, né? E como eu entrei logo depois da faculdade, 3 anos de atividade que tem hoje, eu ainda era muito formalista, né? Muito técnico em relação ao processo, não tinha a menor cerimônia em encerrar um processo prematuramente. Não tinha a menor cerimônia, qualquer problema, pá, extinguir sem resolução de mérito. Aí um cidadão veio, né? Foi na 11ª Junta de Concessão de Julgamento de Belo Horizonte, querendo conversar comigo, porque não estava entendendo minha sentença que tinha extinto o processo sem resolução de mérito. Aí, quando eu fui explicar para ele, depois de uns 10 minutos, finalmente ele entendeu, porque ele não estava conseguindo, porque ele olhava para mim dizendo, quer dizer que o senhor não julgou? Aí eu disse, não, eu julguei, mas não pude apreciar a questão de fundo. Então o senhor não decidiu nada. Eu digo, não, eu não decidi, né, a questão. Depois de uns 10 minutos ele conseguiu entender. Mas aí eu disse a ele, mas não, olha, eu extingui o processo sem resolução de mérito, mas dispensei as custas, entre amanhã, não tem nenhum problema não, entre com a ação amanhã. Né? Aí ele olhou assim para mim, entrar com a ação amanhã, doutor? Doutor, essa ação durou mais de 1 ano. Foi adiada não sei quantas vezes, eu vim aqui várias vezes. Eu vim hoje acreditando que eu ia receber a resposta. Eu vejo aqui que o senhor nem analisou meu direito para me dizer se eu tinha ou não tinha direito. E agora o senhor quer que eu entre com outra ação? Doutor, não vou entrar com outra ação, não. Isso é justiça? Aí ele deu as costas e saiu do gabinete onde eu estava. Depois de uns 4 minutos e meio, eu voltei a respirar, né? E aí, refletindo, não consegui dormir à noite sobre tudo que tinha passado, eu vi, né? E cheguei no dia seguinte lá na junta e pedi para ver o processo, que eu só tinha visto a sentença, e vi que o defeito processual estava lá. Mas, se eu quisesse mesmo, tinha como superar, tinha como colocar de lado e ter encarado o mérito. Mas eu não fiz. Eu fui muito técnico, fui muito formalista. Desde então, eu procuro ver o processo de outra forma, porque eu vi a decepção no rosto daquele senhor. E naquele rosto de decepção, eu vi toda a sociedade pensando, para que serve o processo? Para que serve o judiciário? Se você opõe como obstáculo para decidir se eu tenho direito ou não, uma questão puramente técnica, né, que é irrelevante em relação ao mérito em si. É assim que nós temos que, né, encarar o processo. Para que ele seja grande, ele antes tem que ser pequeno, tem que funcionar. Ninguém deve notar. O processo funciona bem quando ninguém nota ele. Quando só se discute o mérito. Isso é bom. Isso significa que o processo teria, então, atingido o seu objetivo. Você vai ver essa busca pelo julgamento do mérito sempre. Aqui, por exemplo, no artigo 139 do novo CPC, quando ele diz, né, que cabe ao juiz, o artigo 139 do novo CPC é o equivalente ao artigo 125 do atual CPC, aquele que estabelece os deveres do magistrado. Aí ele diz aqui que o juiz tem que velar pela duração razoável do processo, mas olha aqui, o juiz é dever dele determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. É dever do juiz. Agora está explícito. Hoje a gente vê que muitos magistrados fazem isso, a atuação mais dinâmica deles. Agora é um dever para todo magistrado. Ele tem que suprir. Quando eu vi isso, eu me lembrei de um grande processo ali, que vocês certamente já conheceram, pelo menos pela obra, JJ Calmon de Passo, meu baiano, eu faleceu alguns anos atrás. Eu tive o privilégio de, em 2 eventos científicos, palestrar ao lado dele. E é um privilégio mesmo, a gente aprendia muito ao lado dele. E depois de uma dessas palestras, né, o grupo foi jantar num restaurante lá em Natal,
Eu fiquei ao lado dele, e nós conversamos durante a noite, e ele me disse uma coisa que me tocou muito. Quando eu pensei, é exatamente como o Calmon disse. Ele disse o seguinte, disse, olha, Sérgio, quando eu era jovem, empolgado com o processo e tal, eu achava que o verdadeiro processualista era aquele que dominava o processo a tal ponto que podia fazer o processo ir para frente, para trás e para o lado, dar rodadas, fazia tudo. Esse era o processualista mesmo, na minha ótica. Hoje, né, já muito mais experiente, eu vejo que esse que fazia isso, esse é o canalha processual. Foi essa expressão que ele utilizou. Esse é o canalha processual. O verdadeiro processualista é aquele que, sabendo que o processo sempre vai ter defeitos, sempre vai ter irregularidades, sempre vai ter vícios, ele usa o seu conhecimento sobre o processo para ultrapassar esses vícios, para fazer com que o processo cumpra a sua missão, que é permitir que o mérito seja julgado. Esse pensamento de Calmon, né, eu vejo aqui, ao estabelecer como dever do juiz buscar sanear esses vícios processuais. E eu volto a ver aqui, ó, no artigo 317 do novo CPC, que estabelece que o juiz, antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, ele tem que dar a oportunidade da parte para, se possível, corrigir o vício. Algo que eu não fiz lá atrás, em 91, né, que eu somente aprendi depois da lição que aquele senhor me deu. Né, e eu vejo aqui materializado. Eu só posso extinguir se eu der uma oportunidade daquela parte. A não ser no caso de um vício absolutamente insanável, que são exceções. Não é comum um vício absolutamente insanável. A imensa maioria dos vícios que a gente vê todos os dias são vícios sanáveis. E aqui o juiz, antes de extinguir sem resolução de mérito, ele tem que oferecer a oportunidade daquela parte para sanar. Por quê? Porque o objetivo é permitir que seja julgado o mérito. O mérito é que tem que ser protagonista. Você vai ver isso nitidamente aqui também. Esse artigo 76 aqui é o equivalente ao nosso atual artigo 13 do CPC. O atual artigo 13 do CPC é aquele que ele fala sobre defeitos de interpretação processual. Né? E o artigo 13 do atual CPC, pelo nosso TST, interpretado de forma muito clara, só se aplica à primeira instância, só para o primeiro grau de jurisdição. Não se aplica no âmbito, né, dos tribunais, no âmbito recursal. É muito claro, né, essa interpretação. Nós temos até uma súmula, esqueci o número dessa, vocês vão se lembrar, que diz expressamente que o artigo 13 do CPC não serve para sanar falha no âmbito recursal, só serve para, né, o primeiro grau. Pois bem, o artigo 76, ele repete aqui o nosso atual artigo 3º, mas ele tem agora um parágrafo 2º, que prevê exatamente o quê? As mesmas regras para a fase recursal. O texto é expresso, aquela necessidade de oferecer a oportunidade para sanar os vícios envolvendo defeito de interpretação tem que ocorrer na fase recursal também. Ah, não juntou a procuração, tem isso, não conheceu o recurso, não. Você tem que intimar a parte para que ela tenha oportunidade para apresentar. Se ela não apresentar no prazo, aí tudo bem. O que se assegura aqui é o direito de ter uma chance. De ter escorregou, ter uma chance. Né? Aí não cumpriu, tudo bem, mas você tem essa chance. Olha aqui. Descumprida determinação em fase recursal. Que determinação? Para sanar o vício, né? Perante o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Superior, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber, determinado desdobramento das contrarrazões. Agora, se, né, for descumprida a determinação, então ele vai ter a chance na fase recursal. Aí, então, quer que eu mostre algo que talvez vai gerar alguns pesadelos com meus queridos amigos assessores? Né? Vamos esperar, vou assustar os assessores daqui a pouquinho. Né? Vamos lá, parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal pelo Tribunal de Justiça, né? Aí não vai haver o conhecimento do recurso, do treinamento. Né? É aquele dispositivo agora só em maior destaque. Veja aqui, o artigo 1007. Eu até assustei, eu estava hoje com o doutor Eneida, nós fomos, saímos aqui no carro e voltamos. Ela estava dizendo, não, Sérgio, mas eu vi um dispositivo lá que dizia que não se dava a oportunidade para a parte complementar se não tivesse feito o depósito. Não, eu vou mostrar. Fui lá no meu celular e peguei o CPC e mostrei esse dispositivo para ela. Veja como ele busca resguardar o julgamento do mérito, né? Ele menciona aqui, ó, a insuficiência do preparo, inclusive portamento, blá, 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 né? Implicará a deserção do recorrente se intimado pela pessoa do advogado não vier a supri-lo em 5 dias. Expressa a previsão legal que ele tem que ter oportunidade para suprir. O mesmo acontece aqui.
Quando ele não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, ou seja, ele não recolheu. Aqui foi recolhimento, né, a menor. Aqui não houve recolhimento. Ele vai ter a chance de recolher. Só que aqui vai ter uma penalidade, ele vai ter que recolher 2 vezes o valor. Então, uma puniçãozinha, né? Ele vai ter que recolher o valor em dobro. Cadê? Para realizar, está aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Prepara que os impostos remessa, né? Isso aqui não é o próximo, né? Em dobro. Então, até pronto, tá aqui. Tem aqui em dobro. Ó. Recolhimento em dobro. É uma puniçãozinha. Mas não tem só aí, não. Vai mais, ó. Tem esse provando justo impedimento, o juiz pode relevar. Pronto. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Ou seja, aquelas hipóteses que nós temos, que usou a guia errada, ou não dá para ler, ou aquela cópia, ou foi sobre as barras, aquilo que não vai existir no meu PJT do futuro, que vocês no seu PJT de hoje têm, pronto. Isso aí está expresso dizendo que você tem que dar a oportunidade. Qual é a ideia aqui? Tem que ter um fundamento. A ideia é isso. O processo existe para servir ao mérito. E ele tem que ser interpretado como isso. Você não pode utilizar o processo e as exigências processuais para obstacularizar o julgamento do mérito. Ele não serve para isso. Ele serve para que o mérito seja julgado. Por mais que isso implique mais trabalho para nós, mais processos para ver, né? Não vou poder matar o processo. Não, vai não, né? Vai ter que dar oportunidade para se tentar sanar. Só se o cara pisar uma bola 2 vezes, aí não tem perdão, né? Aí não tem perdão, né? Tem outros princípios também que se busca ver nesse novo CPC, por exemplo. Esse aqui eu achei interessante pelo artigo 5º. Estava falando com o meu amigo Paulo Dias, né, o desembargador, Paulo Alcântara, e aí ele mencionou, Sérgio, eu fiquei tão triste quando eu li o artigo 5º, porque um diploma obrigatoriamente tem que constar num artigo, dizendo que as pessoas têm que agir de boa fé, realmente é uma decepção, né? Porque é a mesma coisa de ter um artigo na lei dizendo que você deve ser honesto, ou que você deve ser uma pessoa boa, né? Não basta o que sua mãe te ensinou, não, quando você era criança, né? Não basta isso, não, né? Você tem a lei que as pessoas devem se comportar de acordo com a boa fé, mas, pelo menos, né, o novo legislador quis deixar isso. Você tem que agir sempre, né? Estabelecendo que as partes devem cooperar entre si, né? Que também exige muita boa-fé para ter essa cooperação. Estabelecendo uma série de deveres gerais mais amplos ainda do que os nossos deveres que hoje existem no artigo 14. Eu gostei muito, por exemplo, se você for fazer uma comparação com esse artigo 77, com o artigo 14 do novo CPC, uma pequena diferença que faz um mundo, né? Um mundo de distinções na prática, é esse inciso 4º aqui, o texto dele. Porque o atual texto, Rodrigo, no artigo 14 do CPC, se não me engano, é o inciso 5º do artigo 14 do atual CPC. Ele fala que é dever da parte, ou de todos aqueles que atuam no processo, cumprir com exatidão as decisões mandamentais. Ele utiliza aquela expressão, como se restringisse o dever somente às decisões mandamentais. E aqui é cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, toda e qualquer. É dever, lógico que é dever. Qualquer decisão jurisdicional tem que ser cumprida, não apenas aquelas de caráter mandamental, né? Estabelece aí o artigo 378. Todos têm o dever de colaborar com a justiça, semelhante ao que nós temos hoje, mas eu acho muito mais enfático a ideia de que todos devemos servir para buscar a verdade. Esse, doutores, é o contexto, é a realidade que nós vivemos hoje em relação ao nosso CPC, em relação ao momento atual. Estava só olhando a questão do tempo, temos 15 minutos ainda até as 3. Esta realidade, esse momento que nós estamos vivendo, né, é o que vai definir como nós vamos fazer a interpretação dos dispositivos que nós vamos utilizar para preencher aquelas lacunas, preencher aqueles hiatos que nós temos no modelo processual trabalhista, baseado exclusivamente na legislação. A legislação processual trabalhista não é suficiente, nós vamos ter que construir um modelo recorrendo ao processo comum. E quando nós formos utilizar os institutos do processo comum, especificamente agora no novo CPC, dessa Lei 13.105, nós vamos ter que utilizar essa forma de interpretação, nós vamos ter que visualizar o processo sob essa ótica instrumental para realizar uma construção adequada e chegar àquele ponto, àquela ambição processual que tanto desejamos, né? Essa parte, então,
que eu abordei até agora, foi só, né, o preparo. Nós vamos agora começar a entrar efetivamente dentro da temática de hoje, que seria na fase postulatória. Mas eu quis fazer essa exposição prévia, porque eu acho que ela é imprescindível para compreender os dispositivos que nós vamos ver hoje e também que nós vamos ver amanhã em relação à tutela provisória. Tutela provisória. Eu só falo, Rodrigo, nós já passamos quanto tempo, só que eu me perdi ali com relação ao relógio? 1h40. Pronto, tá bom. Então vamos ver a petição inicial e depois dar um intervalozinho, né, de uns 5 minutos. Pronto. Veja, a petição inicial no novo CPC sofreu alterações em relação à disciplina do atual CPC. Nós, de fato, vamos encontrar alguns dispositivos com algumas inovações, né? Mas, antes de ir diretamente para lá, não vamos esquecer que nós temos a disciplina própria na CLT, em relação aos requisitos intrínsecos da petição inicial, né? E isso, então, vai nos obrigar a entender como nós vamos aplicar os dispositivos que nós temos no âmbito da legislação processual trabalhista, aqui que é o artigo 840, considerando que a petição inicial, no âmbito do novo Código de Processo Civil, tem uma dimensão mais ampla a nível de disciplina normativa. Isso vai exigir, então, a interpretação quando é que nós vamos poder aplicar esse dispositivo de forma supletiva e como nós teremos que aplicá-lo de forma subsidiária. Eu acredito que no primeiro módulo, né, vocês devem ter... Só uma pergunta, todos que estão aqui viram o primeiro módulo ou isso é modulado assim? É modulada, pronto. Então eu vou fazer só uma rápida abordagem em relação a essa temática, porque nós temos que discutir o seguinte, em relação à aplicação subsidiária ou supletiva da legislação processual civil ao processo de trabalho. Vocês todos conhecem nosso diploma processual trabalhista de hoje, que é a CLT, e o seu artigo 769, que estabelece as regras de aplicação subsidiária do processo comum ao processo de trabalho, exigindo apenas aquelas dois requisitos de omissão e de compatibilidade. A questão é que o Código de Processo Civil estabeleceu, no seu artigo 15, uma nova roupagem para disciplinar essa aplicação, né, de institutos do processo comum ao processo de trabalho. O artigo 15, na realidade, ele é interessante, primeiro, porque ele é um dispositivo dentro do próprio diploma legal que estabelece regras de sua aplicação em outros diplomas. O que é interessante, porque é mais ou menos como se alguém, antes de chegar na sua casa, estabelecesse as regras que como você iria receber essa pessoa na sua casa. Ou seja, antes dele chegar lá, ele já diz, você vai me receber assim, assado, dessa outra forma. E até então, eu pensei que a única pessoa com autoridade de fazer isso era a sogra. Né? Então eu vejo mais uma, né, pessoa agora que tem então, essa autoridade. Pode dizer, você vai me aplicar dessa forma. Porque é isso que o artigo 15 está dizendo. Né? E é interessante também que o artigo 15, primeiro, ele não menciona como requisito aquela exigência da compatibilidade que nós temos no artigo 769, e ele trabalha tanto a ideia de aplicação subsidiária como de aplicação supletiva. Né? Então, isso aí gera duas considerações que temos que fazer. Primeiro, quando se fala, né, em aplicação subsidiária, não é a mesma coisa, não é um sinônimo de aplicação supletiva. Apesar de que eu achava que era, vou ser sincero com vocês. Quando eu vi o artigo 15, e eu vi aí a expressão aplicação supletiva ou subsidiária, eu parei assim, não é a mesma coisa. Aplicação subsidiária não é a mesma coisa supletiva. Aí eu parei ali e eu faço algo que eu fiz algo que eu faço com constância, que hoje em dia está fora de moda, mas eu gosto de fazer, que é consultar dicionários. Eu tenho cheio de dicionários na minha casa, porque, como vocês sabem, não fui alfabetizado em português. Então, quando eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa, eu vou para o dicionário. Eu vou direto para o dicionário. Aí eu parei lá, peguei o Hauause, né, Aurélio, e uns 3 dicionários jurídicos e fui ver a distinção entre aplicação subsidiária e supletiva. E existe mesmo, não sabia não, mas existe. É diferente. Né? Aplicação subsidiária ocorre quando você está diante de um corpo lacunoso, com buracos, e você recorre a um outro corpo para preencher esses buracos. Certo? A aplicação subsidiária ocorre quando você pega elementos de um diploma, de uma fonte, e insere para preencher o vazio em outro corpo. A aplicação supletiva ocorre quando você
diante de um corpo que está completo, mas ainda não denso o suficiente, você recorre a esse corpo para complementar o que já existe. Veja como é diferente. Na aplicação subsidiária, você não tem. Você recorre aqui para pegar e para preencher aquele vazio. Na aplicação supletiva, você tem. Só que falta uma maior densidade normativa. Eu vou dar um exemplo só para a gente visualizar. Um exemplo muito prático que nós aplicamos.